Nas pés, ó. Um passinho pro lado, um passinho pro outro. Ei! No arraial dos santos, transborda a alegria de Deus. No arraial dos santos, transborda a alegria de Deus. No arraial dos santos, transborda a alegria de Deus. Liberto do Egito agora, liberto do Egito agora, eu caminho para a promessa. E quando a arca se move, eu sei que me aproximo do meu lar. O fogo sobe, glória desce, eu vou marchando e pulando e dançando. E o fogo sobe, a glória desce, eu vou marchando e pulando e dançando. Eu vou para Canaã, e eu vou para a terra, e eu vou para a terra prometida. E eu vou para onde, igreja? E eu vou para Canaã. Nas palmas, então, assim, ó. Porque no arraial dos santos, diga pro teu irmão assim, tá muito fraco. Tá melhor, né? Um passinho pro lado, tem tudo amontoado ali naquele canto ali, ó. Vem mais pra cá, vem pra cá. Vem pra junto aqui, ó. Vamos então dizer aqui no arraial dos santos, o Senhor Jesus tem liberdade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! No arraial dos santos, transborda a alegria de Deus. No arraial dos santos, transborda a alegria de Deus. No arraial dos santos, transborda a alegria de Deus. Liberto do Egito, aquele passinho assim, ó. Liberto do... Vou fazer... Agora eu caminho para a promessa. E quando a arca se move, eu sei que me aproximo do meu lar. Eu sou ruim pra essas coisas. O fogo sobe, a glória desce. Eu vou marchando e pulando e dançando. E o fogo sobe, a glória desce. Eu vou marchando e pulando e dançando. Dançando e pulando. Eu vou para Canaã. E eu vou para a terra prometida. E eu vou pra terra prometida. Eu vou para Canaã. Só a galera cantando, quero ouvir, diga. Eu vou para Canaã. E eu vou, diga. E eu vou pra onde? Pra terra prometida. E eu vou para Canaã. Glória a Jesus! Glória a Deus! Amém! Amém, jovens! Glória a Deus! Deu para esquentar aí, né? Deu para esquentar. Jovens, pode se sentar? Pode ir para o seu lugar? Amém? Em nome de Jesus. Deu um calor aqui agora. Meu Deus. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe aí a sua Bíblia? Trouxeram a espada aí? Ou vieram sem nada? Vieram? Trouxeram a espada? Abre ela bem rapidinho. Lá em Atos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Você sabe, né, jovem, o que diz, o que trata nessa passagem aqui em Atos capítulo 2. Quem lembra aí? Você lembra? Ninguém lembra? Foi quando Jesus morreu, né, na cruz? Foi isso? Não, né? Foi quando Jesus ele cumpriu a promessa. Amém? Foi quando Jesus ele cumpriu a promessa que ele tinha prometido aos seus discípulos. Amém?
E a Bíblia fala, jovens, e eu estava meditando nisso e me chamou bastante atenção, porque quando o Espírito Santo ele veio sobre aquele grupo de pessoas que estavam ali reunidas, a Bíblia diz que havia outro grupo que estava de fora disso. Uns falavam em línguas e outros ficavam do lado de fora sem entender. Ou melhor dizendo, eles entendiam cada um a sua língua. Vou dar um exemplo. Opa, a irmã Fernanda saiu daqui? Achei que a irmã Fernanda foi, né? Mas vou dar um exemplo para você. Qual que é o seu nome, irmã? A Stephanie. A Stephanie fala lá em árabe. E eu comecei a falar na língua em árabe. E a Stephanie ficou, como assim? Como que ela está falando em árabe, a minha língua? Até a Bíblia diz aqui, jovens. Deixa eu só pegar o versículo. Eles se perguntavam: porventura não são galileus? Eles se questionavam: esses homens que estão falando em outras línguas não são galileus? Como que está falando em árabe? Eles começaram a se questionar, mas por quê? Porque enquanto aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo, que falavam em outras línguas, quando eles falavam, eles estavam testificando das maravilhas de Deus. E a Bíblia, se você for meditar nos versículos, ele dá uma lista de pessoas. Tinha árabes, depois você pode meditar ali, que tinha uns da Mesopotâmia, da Judéia, tinha uma lista de pessoas. E os discípulos que receberam o Espírito Santo ali, que falavam em outras línguas, eles falavam testificando das maravilhas de Deus. E eles começaram essas outras, né? Essas outras línguas, né? Começaram a entender a sua própria língua. Eles começaram a ver as maravilhas de Deus. Eles ficaram perplexos. Então, o que eu quero dizer para você, jovem? Você pode ser usado por Deus. Amém? Para alcançar muitos tipos de pessoas. Tem pessoas que eu não vou alcançar, mas que você vai alcançar. Por quê? Porque Deus vai te dar exatamente o poder que você precisa para alcançar esse tipo de pessoa. Amém? Vai vir pessoas que eu não vou conseguir alcançar com o meu jeito, com a minha maneira, mas você vai alcançar do seu jeito, da sua maneira. Por quê? Porque Deus, ele derramou sobre a sua vida esse poder. Amém? Exatamente esse poder para você alcançar esse tipo de pessoa. Amém? Tem jovens que são quietos na deles. Tem ou não tem? Tem. Tem jovem que é quieto. E esse vai conseguir testificar das maravilhas de Deus, sim ou não? Sim, se ele estiver cheio do poder de Deus. Amém? Tem jovens que, meu Deus, faz amizade bem rápido, é ou não é? Chegou no lugar, se enturmou, já fez amizade. E ele vai conseguir alcançar um grupo de pessoas exatamente do jeito que ele é. Mas por quê? Porque o poder de Deus está sobre a vida dele. Então, jovem, que você possa ser, a partir de hoje, continuar sendo esse instrumento nas mãos de Deus. Amém? Continue sendo esse instrumento nas mãos de Deus. Mas primeiro você precisa, jovem, se fortalecer em Deus, buscar do Espírito Santo de Deus. Talvez você diz, eu acho que o meu pastor não me chama porque eu sou assim. Acho que não me chamam por causa disso, daquilo. Não, jovem. Não carrega isso sobre o teu coração. Por quê? Porque você é exatamente aquilo que Deus precisa para usar. Amém? Você é exatamente do jeito que você é. Deus, ele precisa, ele conta contigo. Por quê? Porque você é um chamado de Deus, você é um escolhido de Deus. Você só precisa estar cheio do Espírito Santo. Só isso, jovem. Precisa estar cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele colocaria as palavras na nossa boca. Amém? Ele vai colocar as palavras na tua boca. E muitos vão ficar, meu Deus, o teu jeito, o teu sorriso, a tua maneira de agir. Amém? Falar de Jesus como você fala, foi tão lindo para mim aquele dia, o teu abraço me salvou. Amém? A tua mensagem me salvou. Amém, jovem?
Então, Deus, Ele conta contigo. Amém? Diga comigo, eu sou exatamente aquilo que Deus precisa para usar. Deus, você é exatamente o que Deus precisa usar. Amém, jovem? É que eu sou muito bocuda, né? Se maneira um pouco, deixa Deus te usar. Amém? Deixa Deus te usar. Você só precisa estar cheio do Espírito Santo. Aqueles homens eram várias línguas. E eles começavam, meu Deus, mas como assim? Eles não são galileu, como que estão falando desse jeito agora? Era porque o poder de Deus estava sobre eles. Diga comigo, o poder de Deus venha sobre mim. Amém? Você vai alcançar muitas pessoas. Quem quer alcançar muitas pessoas aí? Amém? Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé? Vamos preparar a nossa vida agora? Em nome de Jesus? E lembre, esse mês é o mês do reavivamento. Deus, Ele quer te reavivar. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, meu Deus, nós somos exatamente aquilo, Pai, que o Senhor quer usar. Esse jovem, Deus, é exatamente, Pai, o que um grupo de pessoas precisam. Meu Deus, há nações que precisam ser alcançadas, Pai, através da vida desse jovem. Talvez ele nem imagina, ela nem imagina, Deus. Mas existe um grupo de pessoas que vão ser salvas, Pai, através da vida deles. Eles testemunhando, Pai, as maravilhas do Senhor. Meu Deus, aqueles homens ficaram, Pai, se perguntando como assim eles não são galileu? Como que estão falando nas nossas línguas? Era porque o poder de Deus estava sobre a vida dos discípulos, daquele grupo que estava ali reunido. Oh, Jesus! E hoje, Pai, nós estamos aqui, Pai, e o Senhor pode soprar, e o Senhor tem soprado, Pai. O vento do Teu Espírito, Deus, e assim derramado do Teu Espírito Santo com poder, com virtude, para que possamos, Jesus, ser usados por Ti. Usados, Pai, para testificar das Tuas maravilhas, das maravilhas que o Senhor faz. Deus, estamos aqui, Jesus. Pode falar conosco, Pai. Pode falar conosco. Nós queremos, Senhor, ser instruídos por Ti. Queremos ser instruídos, Pai, pela Tua presença. Oh, aleluias. Nosso coração, Jesus, está diante da Tua presença, Pai. E o Senhor está te tocando agora, jovem. Porque talvez você chegou aqui se questionando, eu sou desse jeito? Sim, você é desse jeito. E com a ajuda do Espírito Santo, você vai alcançar um grupo de pessoas jovens. Que eu não vou alcançar, mas você vai alcançar. Oh, aleluia. Só se coloque à disposição de Deus e da presença dEle. Em nome de Jesus. Se coloque à disposição de Deus, jovem. Adoramos, Pai, ao Teu nome, Jesus. Me aproximei e permaneci, o Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu, me aproximei e permaneci, o Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu, fogo em Teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos
dos outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. 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 Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, que a terra estremeça
diante da majestade de Jesus. Tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. E ruja o leão, que a terra estremeça. A majestade de Jesus. Que a terra estremeça. Majestade de Jesus. Somos, Senhor Jesus, essa terra que o Senhor quer semear a tua boa palavra, sonhos, projetos. Essa terra que é sua, não é nossa. Como o salmista Davi disse, do Senhor é a terra, ela não é nossa. Esse corpo é seu, esse coração é seu. Estremeça, Jesus. Faz estremecer, meu Deus, faz realmente o nosso coração sentir, Pai, o temor na Tua palavra, o temor do chamado, queimar dentro de nós, meu Deus, pelas vidas, meu Deus, que lá fora estão sofrendo, não tem uma oportunidade de Te ouvir. Ainda não tiveram, meu Deus, uma oportunidade como nós temos. Temos todas. A mente, Pai, tremer diante da Tua presença. Ao ouvir a Tua palavra, meu Deus, decidir. Meu Deus, não deixa de forma alguma nós levarmos a nossa vida sem Te respeitar, sem respeitar, meu Deus, os limites da Tua palavra. Meu Deus, que os meus olhos venham ser purificados, meus ouvidos, tudo que há em mim, Jesus. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa trabalhar conosco, meu Deus, de uma forma sobrenatural. O Senhor preparou essa noite para cada jovem que aqui está. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um deles. Jesus fez. E Jesus disse: Pai, guarda-os, guarda todos aqueles que me destes. E o Senhor nos colocou, Pai, esses jovens em nossas mãos. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor possa guardá-los, cada um deles, debaixo da Tua presença. Obrigado, Jesus, por essa noite. Amém? Vamos aplaudir bem forte, galera. Jesus, boa noite. Filipenses, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses 2, versículo 5, diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, né? Ou aqui podemos usar esse termo, se renunciou, né? Renunciou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí vem a bênção de Deus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome.
Então veja que a Bíblia nos ensina que eu vou ter que ter esse sentimento. Mas pastor, meu sentimento é ir para a cruz que nem Jesus foi? Não. Mas eu preciso ter isso na minha vida, colocar isso no meu coração, que eu vou ter momentos que eu vou ter que renunciar. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi feliz ou ele foi triste, chorando? O que você acha? Ou, vamos dizer, se chorando, não pode dizer, mas com sofrimento. Ele foi feliz cantando, glória, levando a cruz, glória, glória, aleluia. Não. Ele foi para a cruz como? Triste? Por quê? Porque ele estava o quê? Renunciando à própria vida. Ele sabia que ia morrer. Morreu por nós. Então o próprio Senhor Jesus teve que renunciar. Lá na oração do Getsêmani, você já deve ter lido várias vezes sobre isso. O que ele pediu na oração? Se for possível, passa de mim. Não tem coisas que dá vontade, né? A irmã Eliane está aí, eu posso até usar o exemplo, né? Tem coisas que a gente, por que eu estou aqui? Por que eu sou tão metido, né? Por que eu tenho que me enfiar nisso aqui? Né? Mas por quê? Porque nós decidimos fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus nem sempre vai nos trazer um prazer, entre aspas, assim, né? Para a nossa carne, né? Mas é um prazer depois você ver o resultado na vida das pessoas. Eu penso assim, a felicidade de Jesus hoje, né? A obra que ele fez por nós. E depois quando a gente vê as coisas acontecendo, a família sendo transformada. Eu tenho um exemplo na nossa família, da minha esposa, faz um tempo isso, uns 5, 6 anos atrás. A minha sogra, mãe da minha esposa, teve câncer. Bem câncer pesado mesmo, assim. E não lembro, acho que a gente estava em Venâncio Aires nessa época, eu não lembro, acho que estava em Venâncio. E aí vem aquela dúvida, né? Será que eu largo da igreja, vou lá cuidar deles? Né? Bate isso no nosso coração. E foi uma época difícil assim para nós, uma luta assim dentro de nós. Várias vezes a gente pensou chegar a falar com o missionário para ir embora, ir para lá. Mas Deus sempre falava no nosso coração, enquanto vocês estiverem fazendo a minha vontade, eu vou cuidar da família de vocês. E Deus cuidou, gente. Cuidou mesmo. Cuidou assim. A minha sogra, hoje quem olha ela, nem imagina que ela teve câncer. Hoje é uma mulher assim, vamos dizer assim, ela tem um brilho nela, assim, né? É uma outra mulher, assim, né? Claro, ela carrega uma bolsinha, né? Aquela bolsa, o nome eu não sei falar, me perdoe. Como? Bolsa de colostomia. Mas ela, sabe, é uma outra mulher abençoada. E Deus cuidou dela, cuidou mesmo. Fez uma obra bonita. Mas tem vezes que a gente vai ter que renunciar. Vai ter que renunciar a algumas coisas. Talvez na sua vida você vai ter que renunciar até alguma amizade, em algum momento da sua vida. Que não que seja ruim aquela amizade, mas naquele momento você não está pronto para, sabe, talvez nem para evangelizar aquela pessoa ainda. Às vezes tem coisas assim na vida. Eu tenho que estar pronto para essas coisas. Momentos de renúncia. Mas eu quero falar de 2 pessoas para vocês, rapidinho. Um que renunciou e o outro que aceitou. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Marcos. Marcos. Marcos 10, 17. Vocês conhecem a história do jovem que todo mundo quer ser? Não, ninguém quer ser, não. A história do jovem? Diga pro teu amigo. Quer ficar rico, né, irmão? Bitcoins. O jovem que tinha Bitcoins. Jovem rico é outra coisa, né? Nike Shock. Na minha época, eu posso falar agora isso, né? Na minha época, jovem rico andava de Walkman. E mostrando para todo mundo. Alguém teve um Walkman aqui?
Ninguém teve Walkman. Tu teve, filho? Ah, da onde? Para. Discman. Tu teve um Walkman de fita aquele? Sério mesmo? Ó. Não vou perguntar a tua idade, tá? Só pra não deixar quieto. Mas tinha uma celular, nossa, pra celular assim. Ixi. Eu ter celular, eu acho que com 18, eu acho. 17 ou 18. Jovem rico, né? O cara devia ter boas coisas. Vamos ver aqui, rapidinho. Marcos 10, 17, que eu já quero orar com vocês, tá? Marcos. Eu tô em Mateus aqui, nunca vou achar, né, gente? Oh, Jesus. Marcos 10, 17. Diz assim, ó. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é um bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Agora, deixa eu perguntar para você, esse jovem era um jovem pecador? Não. Esse jovem aqui era um jovem que estava completamente perdido? Não, de forma alguma. Era um jovem que conhecia a lei, conhecia muito bem. Né? Veja que ele fala, isso eu tenho, né? Como é que ele fala ali? Guardar desde a minha mocidade, né? E Jesus olhando para ele, eu acredito que se ele fala, agora eu nunca tinha pensado nisso aqui, guardar desde a minha mocidade, acho que ele não era assim tão jovem, né? Não sei, um jovem, sei lá, um jovem de 40, 45, não sei, ao menos, não sei. Não vou fazer doutrina aqui, vamos lá. E Jesus olhando para ele, o amou. Isso aqui é bonito, depois eu falo para vocês. E lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Diga comigo, segue-me. Segura essa palavra. 22, mas ele, faceiro, feliz da vida, né? Não, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então ele não quis o quê? O que nós estamos falando hoje? Ele não quis renunciar. Não quis renunciar àquilo que ele tinha para fazer realmente a vontade completa de Deus. Para realmente agradar aquele que estava chamando ele. Então isso aqui vale para nós de exemplo. Jesus disse para ele que faltava uma coisa. Não era porque ele guardava o mandamento, não é porque ele praticava, né, parte do mandamento, mas tem mandamentos para nós que são bem específicos. Diga assim, tem mandamentos para nós que são bem específicos. Você não vai ler na Bíblia aqui literal. Tem coisas que é só você e Deus que ele fala com você. Bem no particular. Bem no particular. Por exemplo, o chamado. O chamado não é alguém falando para você que você tem um chamado. É você sentado, ouvindo a palavra, teu coração queimando. Talvez alguns de vocês estão aí, aí Deus pode falar assim, um dia pode ser você, está pregando lá, aí você já está amarrando, aí está amarrado em nome de Jesus, repreendido. Eu falava isso também. Eu falo uma coisa para vocês, não é doutrina, gente, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Tá ao vivo, mas não é doutrina. Não faça isso como doutrina. Eu via, mas isso é Deus que me mostrava. Uma coisa particular, muito particular minha. Toda vez que o pastor subia, gente, vou falar uma coisa, pelo amor de Jesus, não é doutrina, tá? Não vão dizer que vocês estão começando a ver isso na igreja. Aí o pastor... Mas eu via, Deus sabe que eu vi. Um brilho tão grande nele, assim. Uma coisa tão bonita. Mas eu tô falando que era toda hora, né, gente? Não era uma coisa... Mas ali Deus estava trabalhando comigo. Deus me mostrando. Aquelas coisas, né? Essas situações que acontecia comigo, assim, de ver. E às vezes ir no culto.
Eu lembro que às vezes eu ia no culto e disse assim, Deus, faz o pastor não falar de chamado. Faz. E ele pregava sobre chamadas. Meu Deus. Não tem para onde se esconder, né? Mas era Deus trabalhando já no coração. Era Deus já me preparando para aquele momento. E aí começou as renúncias, né? Começou a renunciar. Minhas vontades, meus desejos. E tive que ir renunciando. Largando da minha vida para fazer a vontade de Deus. Sempre tive o sonho de ser tipo ou dono de alguma coisa assim, sabe? Ou um bom administrador. Sempre tive uma vontade de ser assim. Mas Deus não quis. E até hoje eu tenho que carregar uma renúncia dentro de mim. Tem vezes que dá vontade de fazer algumas coisas, né? Tem gente que acha que é fácil. Fazer a obra de ser a coisa mais fácil. Não é fácil. Não é fácil, não. Às vezes, eu lembro que agora que a minha família entende um pouco, mas chega essas épocas de festividade, né? Natal. Qual é o dia que a igreja que mais... Qual é o dia que a igreja... Não que seja um dia... Mas, normalmente, qual é o dia que mais as igrejas, assim, as pessoas acabam vindo muito? Natal, né? Essas épocas de festividade. Não, sempre tem os movimentos, né? Mas é uma época propícia, é uma época que nós, como pastores, temos que estar ali cuidando das pessoas, né? Natal, final de ano, tem todas essas questões, né? E às vezes a gente gostaria de estar lá com eles e não pode. Mas aí a gente une o útil com o agradável e traz eles para a vigília. Né? E faz isso. Mas é a vontade de Deus. É saber que depois a gente vai ver pessoas curadas, pessoas libertas. Daqui a um pouco a gente vê pessoas contando testemunhos na igreja, agradecendo, dizendo, pastor, obrigado. Obrigado por aquela palavra. Né? Não só eu estou aqui que prega, tem tal mensageiro está ali atrás também, outros que pregam, tal pastor que prega, uma Eliana que prega também. Né? Às vezes a gente vai subir no altar, tá a pastora Ana Júlia lá, pode falar. A pastora deve ter que comentar quantas vezes talvez subiu para pregar com dor de cabeça, com dor no corpo, mal-estar, quase morrendo. Mas vou lá, vou pregar. E às vezes aquela pessoa que mais precisava daquela palavra termina o culto, pastor, eu precisava tanto dessa palavra. Pois é. E dá até vontade de ir para casa naquele momento, né? Mas não era, Deus queria nos usar. Então aprenda logo que vai chegar momentos que você vai ter que renunciar a alguma coisa. Mas vai ser bom. O que Deus fez com Jesus? Glorificou Ele. Hoje Ele tem a maior das honras, né? Está sentado à destra do Todo-Poderoso. Olha que honra. A honra das honras. Deu um nome que é sobre todo nome. Então aprenda a renunciar. Aprenda mesmo. Na tua vida, no teu trabalho. Algum colega teu que te oferece algo que você sabe que não vai agradar a Deus. Ainda que você perca aquela amizade, ainda que em algum momento aquela pessoa até vire as costas para você, é só por um momento. Eu tive um amigo meu, ele foi meu padrinho de casamento. Sabe aquele amigo que você tem desde a infância? Eu e ele, assim, amigão, brincava, jogava bola junto, tudo aquele negócio, sabe? Sempre junto. Ia trabalhar, quase sempre nos mesmos lugares, ou um arrumava para o outro, sabe? E na última empresa que eu trabalhei, ele arrumou para mim. Ele já estava lá, ele arrumou o serviço para mim e fui para lá. E aí passou acho que 2 anos, ele pegou um cargo bom lá, no almoxarifado, acho que é uma coisa assim. Pegou um trabalho muito bom. E ele... nessa época eu fui para Jesus, conheci Jesus, fui para a igreja, comecei a mudar muitas atitudes minhas, né? Porque... né, muitas atitudes, e ele começou a ficar meio distante, meio arredio comigo, não queria muito conversa comigo e tal. E aí um dia ele falou assim, ele foi francamente assim, Daniel, eu não quero mais ser teu amigo. Depois você foi para a igreja, você mudou muito. Você mudou demais. Eu disse, não é que eu mudei, tinha atitudes que eu não posso mais fazer agora. Eu não quero mais fazer. Aí ele ficou bem chateado comigo. Aí eu disse, tu que sabe, eu vou continuar sendo teu amigo. Mas eu não quero ser teu amigo. Tá bom. Paciência. E foi. Lá a gente ficou, acho que eu fiquei quase 1 ano sem conversar com ele dentro da empresa. Ele não puxava assunto. Passou um tempo. Um dia ele me chama lá. Me chamou no telefone.
Fui lá. O que foi? O que tá precisando? Viu o seguinte, ó, deixa eu te contar uma coisa. Eu preciso fazer uma prova e tal. Eu sei que tu tá na igreja. Tem como levar meu nome para oração? Não vou falar o nome dele aqui, talvez ele tá assistindo, né? Se ele tá assistindo também não tem problema. O Kleber, o nome dele. Esse Kleber, eu levo teu nome, sim. Pode deixar. E tal. Ali reatamos a nossa amizade. Ele foi meu padrinho de casamento. Uma benção de Deus, né? E até hoje, quando eu vou lá, converso, de vez em quando ele me manda, ei, Daniel, ei, irmão, como é que tá, irmão? Chama de irmão, né? Tudo bem, irmão? Né? Respeita o chamado. É um amigo, hoje continuamos amigos, bem amigos mesmo, conversamos às vezes pelo Facebook e tal. Mas naquele momento eu tive que renunciar. Então tem coisas que eu vou ter que renunciar. O jovem rico não quis renunciar àquilo que ele julgava ser muito importante para ele. Para ele aquilo era muito importante. Quando Jesus tocou naquilo que era muito importante para ele, não, isso aqui não. Eu vou brincar com vocês, não leve a mal, né? O jovem rico. O que o jovem rico tem de bom aí? Pensar aí. Hoje, trazendo para o dia de hoje. PlayStation 5. O jovem rico tem PlayStation 5. Quem é que tem PlayStation 5 aqui? Então tu não tá rico não ainda. Tem que correr atrás ainda. O cara, será que... se fosse hoje, ele teria ações no banco? Quem é que tem ações? Investimento? Já vamos bastar. Tô lá, pastor, já tô quase rico, sei lá que o cara tinha, né? Sei lá. Bitcoins. Sei lá que ele tinha, né? Mas tinha um bom dinheiro, né? Uma boa quantidade de riqueza. E quando Jesus tocou nisso, ele... Não, nisso não. Menos nisso. Pastor, qualquer coisa, menos nisso. Pois é, mas quem sabe é justamente isso que Jesus vai tocar. É justamente nesse ponto que Jesus vai dizer, é isso que você vai ter que... É isso que você vai ter que renunciar. Mas vale a pena, viu, gente? Agora vamos ver um outro exemplo de alguém que também acreditou que era um homem também rico, que tinha uma boa condição, mas que largou tudo para agradar ao Senhor Jesus. Isso está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Lucas 5, 27. Já vou orar com vocês, tá? Até a pastora Ana Júlia já até comentou aqui, ó. É o que eu estou vendo aqui, ó. Benção, pastor. A senhora comentou lá. Então vai ser uma noite de renúncia. Pastor. O que eu tenho que renunciar? Não sei, você que sabe. Hein? Se não tiver nada que renunciar, tá bom. Eu acredito que esse homem era rico por conta de uma coisa importante que fala aqui. Lucas 5, 27. Agora tem até uma série dele, né? Eu não assisti ainda, não vi. Como é que é? Chosen. Eu não assisti ainda. Só vi um trechinho que passaram para nós lá no Retiro. Que é a vocação de Levi, ou Mateus, né? Chamado de Mateus. Diz assim, ó. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Aí é lá no livro de... Até anotei, no livro de Mateus, tu vai ver que... No livro de Mateus, tu vai ver que fala o nome de Mateus. E aqui fala Levi. Então dá para se entender que foi Mateus mesmo, né? Assentado na recebedoria, ou na alfândega, ou tem tradução que fala coletoria. Alguma fala coletoria? Tem Bíblia que fala dessa forma, né? Era o lugar que se recolhia os impostos, né? E a gente sabe que os publicanos tinham uma má fama, né? Por quê? Por que eles tinham uma má fama? Exatamente. Eles usavam muito trabalhavam muito com a questão da propina, né? Algumas histórias que falam que eles cobravam até a mais os impostos para ficar com parte para eles, né? Graças a Deus que isso vai mudar o Brasil, né? Vamos mudar o Brasil, né? Que é um relato, infelizmente. Às vezes a gente lê aqui, há casos assim. E um publicano, chamando Levi, e assentado na recebedoria, disse-lhe, segue-me. Foi a mesma palavra que Jesus chamou o jovem rico. Foi ou não foi?
o segue-me. Até foi o mensageiro que estava comentando comigo, nessa palavra, ele até disse assim, eu acredito, claro que ele falou, é um entendimento meu, e também acho que ele poderia ter sido, talvez até, no caso o jovem rico, poderia ter sido um dos discípulos, mas não aceitou. Por usar esse termo segue-me, né? Mas é um entendimento nosso, né? A gente não pode fazer disso uma doutrina, mas dá para se entender. Dá para se entender bem claro, né? Aí o 28. E ele deixando o quê? Tudo. Aqui dá para entender que esse homem tinha condições, sim. Que só deixa tudo quem tem alguma coisa, né, gente? Vai deixar, não tenho nada para deixar, não. Alguma coisa tinha. Deixando tudo é porque tinha alguma coisa para deixar para trás. Então o que ele fez? A palavra deixar tudo significa? Renunciou. Ele renunciou tudo, levantou-se e o seguiu. Aí no 29 diz, e fez Levi um grande banquete em sua casa. Olha, fez uma festa. O homem tinha condições sim, com certeza. E havia ali uma multidão de publicanos e os outros estavam com ele à mesa. E você já conhece bem essa passagem aqui. Depois os fariseus ficaram bravos, murmuraram, porque que Jesus come na casa dos publicanos e tudo mais, assim por diante. Mas não é o foco. Só para nós encerrar aqui. Eu quero orar com vocês, depois eu vou convidar a irmã Helena para orar comigo, tá? O foco qual é? Diga assim, renúncia. Esse não renunciou. Quer dizer, perdão, esse renunciou. O jovem rico não renunciou. Apesar dos dois ser parecidos assim, né, a questão de chamado, mas o Mateus ou o Levi, esse renunciou tudo que tinha para servir realmente a Deus. E a mensagem hoje para você, hoje para mim, o que eu estou disposto a renunciar? O que eu estaria disposto a deixar de mão realmente para me entregar totalmente a Jesus? Para o jovem rico faltava uma coisa. E se Jesus perguntar hoje para ti, o que te falta? Você vai responder para ele, pastor, não me falta nada. Amém. Glória a Deus. Você já está no caminho. Mas se em algum momento ele dizer para você, falta alguma coisa, aí você diz, Jesus, obrigado, eu vou obedecer ao seu chamado. Eu vou obedecer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Amém? Queria trazer essa mensagem para vocês, bem breve mesmo, sobre renúncia. Depois você vai meditar mais, Deus vai falar mais com você, Deus vai trabalhar mais no teu coração. Mas pense nisso. Se chegar algum momento ele mandar você renunciar, pastor, já sei, vou chegar lá em casa, vou mandar minha sogra embora, dizer, estou te renunciando. Não falei isso, não é para mandar a sogra embora, não. Pobre da sogra, coitada dela. Não é isso. Vou mandar meu marido embora. Não é isso. Não é esse tipo de renúncia que eu estou falando. De forma alguma. Né? Mas se tiver que mandar o namorado pastar, dá mais aquele namorado que você já sabe o que eu estou falando, né? Que não quer nada com Deus, não, né? Ele quer se aproveitar de você. Aí você diz para ele, tá amarrado. Tá amarrado? Não, vou te amarrar, sabe? Amarra, joga fora. Porque eu sou de Deus. Sou de Jesus. De mim você não vai se aproveitar, não. Amém, gente? Né? Ou vice-versa, pode ser o contrário também. Não sei. Tô falando dessa forma, mas você sabe, você entende o que é. E coisas na sua vida. Vai chegar momentos que você vai ter que renunciar. Dizer, não. Eu quero servir a Deus. Você sabe que parece uma bobagem, mas uma das batalhas que eu mais tive, logo que eu me converti, bem os primeiros foi antes de eu me batizar. Quem é colorado aqui? Os colorados são devagar. Cadê os colorados aí? Cadê os colorados aí? Você sabe qual foi o ano que o Inter mais ganhou título? Quem lembra? 2006. Foi o ano que eu me converti. Sabe como é que eu fui para a igreja? Primeira vez que eu fui para a igreja? Uma quarta-feira, dia da Rosa. Dia 16 de agosto de 2006. Quem é colorado sabe. Foi o dia que o Inter foi campeão da Libertadores. Sabe por que eu fui para a igreja? Para rezar para o Inter. Fui mesmo. Fui com uma jaqueta, lembro como fosse hoje. Uma jaqueta que tinha um zíper
tinha um zíperzinho assim, botei a camisa do Inter e fui pra igreja. Os meus amigos estavam na igreja, estavam dando certo, vou lá, né? Vou lá rezar pro Inter. Bem assim. Eu não conhecia nada, gente. Foi isso que falava esse termo rezar, né? Vou lá rezar. Vai dar. Botei a rosa e depois fui pro bar assistir o jogo. Mas não bebi, viu? Mas naquela quarta-feira alguma coisa aconteceu naquele culto. Sinceridade, eu não lembro bem o que foi. Mas ali Jesus me pegou em alguma coisa. E ali mudou meu coração mesmo. Ali Jesus mudou. Aí naquele ano mesmo ali, o Inter foi para a final final do Mundial, né? E era num domingo de manhã. Quem é colorado e foi na igreja nesse dia? Ah, peguei você. Eu fui. Fui. Fiquei bem perto do escritório do pastor. O pastor é colorado, né? Eu disse, pastor, deixa a TV ligada. Não, tô brincando. Mas é umas batalhas que a gente tem, às vezes é uma idolatria que a gente tem, né? Eu moro em Porto Alegre, ser sincero, gente, eu não lembro, desde que eu moro em Porto Alegre, eu não consegui nenhum jogo até hoje, né? Não porque não é errar, é pecado no jogo, não. Mas não é mais a mesma coisa. Até posso ir, né? Mas não é mais a mesma coisa, sabe? Não é. Essa idolatria eu já perdi. Gosto, né? Brinco, os meninos aqui, o pessoal, né? O Lionel é colorado. Mas tem até um grupinho, né? Só os colorados. Só tem 3. Eu, ele e o Joe. Aí tu troca a figurinha lá. É os guri. Aí quando os guri perdem, aí bota a figurinha, não. É só isso. É que não é o nosso foco mais, né? Nosso foco é agradar a Deus. Né, gente? Eles estão lá enriquecendo cada vez mais. E nós lá brigando por eles, né? Mas não é pecado torcer. Pode torcer pro Inter, pro Grêmio, pro São José, para quem você quiser. Mas se tiver que negar um jogo, nega o jogo. Para agradar a Deus. Amém, gente? Dificuldades, eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender. Feridas são experiências pra você crescer. Não desista não, suas lágrimas não são em vão. Seus cacos, filha, estão em minha proteção. Pode estar quebrado, mas eu estou cuidando. Pode estar
somar as suas derrotas, falando que agora eu vou te dizer. A minha lógica é diferente. Muito mais prova, muito mais crente. Somente creia. Eu sou um oleiro e não desperdiço, por mais que você esteja quebrado. Somos as quedas como experiência, somos histórias como legado. O choro dura uma noite inteira, mas teu sorriso de manhã é o resultado. Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender. Feridas são experiências pra você crescer. Não desista não, suas lágrimas não são em vão. Seus cacos, filha, estão em minha proteção. Pode estar quebrado, mas eu estou cuidando. Pode estar ferido, mas eu estou sarando. Filho meu, não vou te abandonar. Eu acredito quando ninguém quer acreditar. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15, 13 e 15. A Santa Ceia do mês de setembro é para você, amigo de Deus. Sábado às 14 horas, Congresso Águia, com a ministração da Santa Ceia. E domingo às 8h30, 15 horas e 18 horas, o seu lugar já está preparado à mesa do Senhor. Ouça a voz do seu amigo Jesus e venha participar. Avenida Júlio de Castilhos, 492, Centro, Porto Alegre. A cada sábado, o Congresso Águia tem ensinado muitas pessoas a vencer. Foram caminhadas de vitória, mas não podemos parar. E estamos nos preparando para mais uma jornada de milagres. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Serão 12 semanas de atos de fé. O justo vive do quê? Então você sabe que você estará aqui para viver muito bem na sua vida, em nome de Jesus. Venha participar dos 12 atos de fé. Durante 12 semanas, você será ensinado a alcançar as bênçãos que ainda não recebeu. Essa é a hora de fazer com que sua fé cresça no Senhor e definitivamente seja abençoado. Todo sábado às 14 horas no Congresso Águia, na Avenida Júlio de Castilhos, 492, Centro de Porto Alegre. O pastor Victor Martins e toda a sua equipe esperam por você.